Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de domingo, sobre o estudo da vida espiritual. Então, para aquele que ainda não conhece o nosso trabalho, e peço para divulgar, compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano com Z, tudo junto, Engenheiro Mauro Lozano com Z, que é o endereço do nosso canal YouTube, e compartilhando então essas atividades que estão descritas sempre nos nossos vídeos, que vão desde a esfera temática do empreendedorismo ou da engenharia civil geotécnica, a segunda esfera de uma administração com uma visão holística e espiritual, e a terceira esfera é o estudo da vida espiritual, onde desenvolvemos aí 3 lives e todos os mini treinamentos diários, de segunda a sexta. Também a terceira parte é sobre um breve estudo da vida espiritual. Tudo isso está devidamente gravado no canal YouTube. Qualquer um pode acessar e assistir a qualquer hora do dia e da noite. E se você se inscrever no nosso canal YouTube, você vai ter esses vídeos sendo postados como um certo programa durante a semana, fora as lives que são online, também gravadas no YouTube. É isso. Então, hoje nós vamos falar dessa conferência, a 40ª Conferência Bíblica Nacional, que ocorreu agora no começo do ano, 2023, e essa é a última conferência que foi feita pelo pastor ou preletor, não sei, Rodrigo Abarca, que está no canal YouTube e também está em outro canal. E isso sempre está disponível também no nas nossas playlists lá no nosso canal YouTube. Então vamos trazer aqui para minha cena e entrar com vídeo então dessa conferência. Está aqui. Então vamos ouvi-lo e à medida que o meu coração seja tocado, a gente pode estar comentando aqui. Boa noite, irmãos e irmãs. Pela graça do Senhor, estamos chegando na última sessão da nossa conferência. Estamos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado nesses dias. Vou convidar então os irmãos para continuarmos com o tema que começamos pela manhã. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para aqueles que não estão familiarizados, estar em Cristo Jesus, ele vai comentar mais, é aquele que nasceu de novo, é aquele que teve seu espírito vivificado, né? Porque todos nós nascemos carnalmente, mortos em delitos e pecados. O nenê que está nascendo está morto com o seu espírito e deve ter o seu espírito vivificado. Se os pais não tiverem a cultura cristã correta, esse nenê pode se transformar no adulto e morrer sem ter nascido de novo, e o nascer aí é espiritual. Isso já foi colocado na Bíblia lá, quando Jesus Cristo fala para Nicodemos, o texto está escrito, que precisava nascer de novo, né? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ler a trilha. Ele está lendo a Bíblia.
E ele falou que a lei do Espírito e vida em Jesus te livrou da morte. Da morte, que na verdade é duas mortes, a morte carnal e a morte espiritual. Como nós falamos hoje pela manhã, o livro de Romanos, a epístola aos Romanos, ela contém a exposição mais completa e sistemática do Evangelho, tal como foi revelado ao apóstolo Paulo. Os primeiros 8 capítulos, vamos dizer antes de chegar no capítulo 8, os primeiros 6 capítulos nos mostram de uma maneira muito clara e maravilhosa a obra do Senhor Jesus Cristo ao nosso favor, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela justificação dos nossos pecados e pela libertação do poder do pecado. Nós já falamos o primeiro aspecto da condenação. Veja, libertação do poder do pecado. Guardem isso, libertação do poder do pecado. Condenação que foi removido na obra objetiva do Senhor na cruz, que é a condenação do pecado, que é a ira de Deus sobre nós, o castigo justo de Deus pelas nossas transgressões e pecados, e isso foi expiado por Cristo, pelo sangue do Senhor na cruz. E agora estamos justificados, estamos em paz com Deus, estamos num relacionamento eterno de favor, de graça de Deus sobre nós. E a graça de Deus nos envolve. Então, se nós morrermos na cruz com Cristo, essa morte é espiritual, que representa não ter as coisas do mundo, quer seja o casamento, os filhos e tudo mais, como primeiro amor, mas primeiro amor em Cristo, que morreu por nós exatamente para poder, a ressurreição dele seria a nossa ressurreição, quando então o meu espírito é vivificado. É isso que ele está falando aí. O favor de Deus está para sempre sobre nós, porque ele já cancelou a nossa dívida e nos justificou aos olhos de Deus. Mas logo depois o apóstolo continua, capítulo 5, para falar da causa mais profunda dos pecados, das transgressões humanas, a origem dos pecados que nos condenam aos olhos de Deus, que foram justificados pelo sangue, a causa dos pecados que é o pecado. Veja que ele está falando pecados no plural e depois ele vai falar o pecado. Então, o pecado leva nós aos pecados. Em singular, os pecados em plural e agora o pecado em singular, e vai falar da origem do pecado que traz essa situação de condenação a toda a raça humana. A toda a raça. E ele nos fala que em Adão, pela transgressão de Adão, o cabeça, vamos dizer assim, federal de toda a raça. Então, Adão é o nosso cabeça federal, quer dizer, é o pai, Adão, que fez então esse corte de relacionamento com Deus por causa da desobediência. E por isso que quando nós nascemos hoje, um nenê nasce, como eu digo, ele nasce com esse corte espiritual. Então nós podemos, com a vida, morte, ressurreição de Cristo, estar também morrendo para as coisas do mundo e ressuscitando com Cristo numa vida espiritual nele, com ele, para ele, e ele está em nós. E quando eu falo que eu sou cristão, eu tenho que entender que eu tenho um pequeno Cristo em mim. Espiritualmente, esse pequeno Cristo deve crescer, né? Mano, o pecado entrou no mundo e através do pecado entrou também a morte. E assim também, então, o pecado passou a todos os homens e a morte passou para todos os homens e todos morreram por causa dessa transgressão de Adão. Dessa maneira, o pecado se foi, vamos dizer... Ou seja, a raça que somos nós, seres humanos, somos nascidos em Adão, é uma raça que nasce com o pecado da desobediência, né? E com a morte, né? Com a morte pelo pecado, pela desobediência. E esse é o pecado é aquela desobediência que cortou o relacionamento, então, de Deus conosco, tá?
se fez, vamos dizer assim, uma herança comum de toda a raça humana em Adão. Todos nós estamos sob o poder do pecado por causa de sermos herdeiros de Adão. E assim o pecado entrou no mundo. Agora, no capítulo 6, Paulo vai nos falar então da libertação, não agora dos pecados e da condenação dos pecados, porém do pecado. E ele nos fala que somos libertados do poder do pecado por meio da morte e a ressurreição de Cristo. Que Deus nos incluiu na morte e também na ressurreição de Cristo. E que lá na cruz, não apenas os nossos pecados foram colocados sobre ele e expiados, porém também o velho homem, aquele Adão pecador, foi colocado em Cristo e foi castigado em Cristo e foi morto em Cristo e morreu em Cristo. E assim nós fomos libertados também do poder do pecado, da escravidão do pecado, e fomos unidos em Cristo, a Cristo na sua ressurreição. E porque estamos em Cristo, então estamos libertados do poder do pecado. Tudo isso está falado aí no capítulo 6. Depois vamos voltar mais um pouco para alguns pontos do capítulo 6 que são importantes. Porém, o apóstolo está mostrando, revelando uma verdade objetiva, eterna, que nós precisamos entender, precisamos aceitar como verdade, crer nela, e por isso que ele fala de, depois de nós entendermos os fatos, precisamos considerar-nos então a nós mesmos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas logo passamos ao capítulo 7. Lembre, Paulo sempre está interessado em que as coisas se tornem, todas essas coisas, as verdades gloriosas,